Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre hack da Bybit, rastreamento e desdobramento sobre a privacidade. E comigo eu tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Para quem também não me conhece, é @investidordesk no Twitter, DSC, porque eu não coube descentralizado. Para quem já conhece, finge que não tem ouvido o que eu acabei de falar. Tudo bem? Mas, enfim, vamos falar, cara, hacks, roubos e principalmente as implicações a nível mundial do que até hoje eu acho que é o maior hack de criptomoedas que aconteceu, né? Em termos de valores, sim. Maior ação que conseguiu 1,3 bilhão de dólares. E isso pipocou essa semana, a própria Bybit, num processo atípico, né? Assim, também ele foi atípico no valor da mesma maneira que ele foi atípico na resposta da exchange, né? Foi a primeira, né? Logo admitiu, olha, sofremos um hack, 1,3 bilhão, os fundos estão seguros e os saques não estão bloqueados. E houve realmente uma drenagem de liquidez dessa corretora, dessa exchange, em mais de 5 bilhões de dólares, e ela honrou todos os saques num sistema quase que funciona como um fundo garantidor de crédito nos bancos brasileiros, mas entre exchanges, que socorreram a Bybit, né, através de empréstimos e afins, para que sejam honrados esses pagamentos, para que o pânico no mercado não levasse a uma queda ainda maior, fosse um fator de queda ainda maior do cenário atual que a gente está vendo de queda do Bitcoin, né, e das criptomoedas, das altcoins. Uhum. E isso eu creio que vem de um processo de aprendizagem, né? Seja desde da FTX, que foi a maior que caiu nesse sentido, e das próprias exchanges, né? Prover liquidez, porque o mercado todo tende a perder muito quando uma exchange é hackeada e simplesmente bloqueia-se os fundos, né? Você cria uma crise de confiança de curto prazo no mercado, que faz com que as pessoas entrem em pânico, vendam a preço de mercado, ordens são executadas, né? Nós já estamos num mercado muito mais automatizado, ou seja, compras de trading de ordens e vendas são feitas de maneira automática, em grande escala, de grandes valores. Isso geraria uma liquidação muito grande de traders e isso geraria um efeito de mercado maior do que o próprio livre mercado se organizar e falar, vamos garantir esses saques, porque isso vai ser uma onda pontual, porque a gente já sabe que, apesar de todas as recomendações que a gente fala de pessoas não confiarem em exchanges, as pessoas deixam os fundos em exchanges, né? Principalmente trading, precisa estar com fundos em exchanges para trader, né? E são volumes relevantes que podem ser liquidados automaticamente e isso gerar um pânico exacerbado no mercado, maior do que estes 5 bilhões aí de saques que foram honrados em questão de dias. Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante, que mostra uma maneira, ao meu ver, mais sóbria de gestão de riscos entre exchanges, né, entre provedores de liquidez de grande calibre, como são as grandes exchanges mundiais, mostrando uma maior maturidade do mercado e se organizando para, né, uma situação dessa acontecer, apesar de parecer, né, do que for divulgado, uma questão segura, que foi, né, um hack muito bem elaborado, né, porque era uma camada de segurança grande,
mas mostrou essa maturidade do mercado em se organizar para minimizar impactos no ecossistema como um todo. Acho que isso foi uma questão positiva, certo? Cara, sim, foi interessante, né, desse ponto. É uma pena, né, que tenha acontecido o hack, né, claro. Mas alguns detalhes, né, assim, eu ouvi algumas pessoas que tiveram nesse meio e, assim, os saques foram mantidos até certo ponto, sabe? É só para constar, não foi assim igual eles falaram, não, que estava tudo certo. Porque tem um conhecido meu que, assim, o menino é o meme pronto, que ele era embaixador da FTX, tinha dinheiro na FTX na época da quebra, quebrou. Aí ficou com dinheiro preso. Aí ele recebeu agora, sei lá, $5.000. Pegou, fez o quê? Botou na Bybit. Sério, não, é seríssimo. Assim, Caraca. era um meme, mas assim, aconteceu com ele, porque ele é bem próximo, então assim, eu posso, né, falar isso com clareza, com certeza. E aí ele estava até falando que, tipo assim, o que aconteceu? Na hora de sacar, estava difícil para você conseguir acessar certas redes. Então, por exemplo, sacar o SDT na rede do Ethereum não estava dando, estava muito congestionado. Então, tipo assim, Bitcoin também não dava. Então, tipo assim, ele teve que sacar o SDT metade na Arbitrum, metade na Solana, sabe? Uma coisa assim, para Entendi. conseguir dar vazão nos fundos. Deu, ótimo, tá? Foi sensacional, porque quem já teve fundo bloqueado sabe a merda que é, a sensação de desesperança que é. E foi muito bom que isso tenha dado, né? Então, tipo assim, nesse sentido Vamos ver tá onde bom, ele né? colocou o fundo agora, porque dependendo, com 3 em sequência, dá para pedir música, né? Não, agora eu acho que foi o suficiente para ele deixar mais um pouco na wallet, né? Só pergunta, né? Assim, onde ele pretende depositar, só para, né? Se tiver alguma coisa lá, saca antes, porque, né? O cara tem radar. É. Aí, enfim. E foi Mas um hack muito elaborado, né? então, e esse é o detalhe que eu queria entrar, né? O que acontece? A gente, né, começou esse hack com teve uma postagem do Zac XBT, né, que postou, tipo assim, ó, tem uma movimentação estranha acontecendo nas carteiras da Bybit aqui e tal. E o hacker, eu acho que nem o próprio hacker acreditou que ele tinha conseguido fazer o que ele fez. Porque a primeira transação dele, depois já de hackeado, foi tipo assim, de pouquinho dinheiro, sabe? Foi, sei lá, 200 mil, alguma coisa. Tipo, não é possível Aí, eu conseguir, né? porra, não é possível. Aí depois que ele viu o que ele fez, aí pronto, filho. Aí ele foi e começou a drenar os fundos da Bybit. Mas assim, falando um pouco mais especificamente, né, do que aconteceu e tudo mais, o que acontece? A Bybit, uma corretora, né, super renomada, muito boa, por sinal, ela tem uma gestão de fundos, assim como toda corretora tem, né? O que acontece na gestão de fundos da corretora? A corretora tem várias cold wallets, onde ela deixa os fundos, né? Porque elas são mais seguras e somente algumas pessoas têm acesso a isso. Tem um processo muito grande, muito seguro para conseguir pegar esse dinheiro e movimentar. Só que é necessário que a corretora acesse esses fundos da Cold Wallet com uma certa frequência. Por quê? Pensa comigo. A corretora ela tem os fundos que estão na Cold Wallet, que são os fundos que são mais numerosos, que têm que estar guardados, e ela tem os fundos da Hot Wallet da corretora também, que são os que estão mais ali em movimentação, que é o pessoal que realmente movimenta mais dinheiro. Eles sabem que por dia eu movimento $500 mil. Então, $500 mil vai ficar na Hot Wallet, porque ele sabe que ele vai movimentar aquilo. O que aconteceu? Determinado momento, né? Pode ser que alguém compre para mais, pode ser que alguém venda para mais. Então, tem que ter um envio, né, ou um recebimento entre a Hot e a Cold Wallet da corretora. Isso acontece, é normal, tá? Só que seguindo todos os procedimentos de segurança, etc. Então, assim, o que aconteceu? O hacker, ele conseguiu, acho que ele identificou todas as pessoas que eram responsáveis por assinar o contrato da Multisig.
Por quê? O que que acontece? Eu tenho uma cold wallet, né? A corretora lá tem uma cold wallet. E essa cold wallet ela é tão segura, que para você fazer o envio dela, não basta você aí pegar a sua Ledger, a sua Trezor e apertar os botãozinhos dela, não. Tem que ser você, seu pai, sua mãe, sua avó e Jesus Cristo junto, sabe? Tem que juntar todo mundo ali na sala e todo mundo apertar o botãozinho ao mesmo tempo. É uma parada desse tipo. O que o hacker conseguiu fazer? Ele conseguiu achar todas essas pessoas responsáveis por assinar esse contrato e ele conseguiu mandar um contrato falso de assinatura para todas essas pessoas, as quais todas elas apertaram o botãozinho e optaram por assinar esse contrato. Ao mesmo tempo. Exato. Então, tipo, na verdade, assim, teve um lapsozinho de tempo, mas assim, foi no mesmo dia, sabe? Sim, ao mesmo tempo no sentido de se as pessoas se falassem, olha, tem uma transação aí para assinar. Isso, E o cara chegasse, olhasse no negócio e falasse, realmente, tem a transação aqui para assinar, vou assinar, né? Aqui, boa. Sabe? Então, assim, não é assim. exatamente no mesmo segundo, mas que seja verossímil para as pessoas se falarem e efetivamente, olha, assinei uma transação aqui da Cold Wallet tal para Hot Wallet de tantos bi porque nós precisamos para honrar tal coisa. E o cara chegar na carteira e realmente está ali a transação, né? Exatamente. Então, assim, Louco. o que acontece? Foi assim, muito bem arquitetado. Pô, a gente não consegue nem imaginar quantos meses ou anos, talvez, esse cara tá tentando fazer esse tipo de coisa, né? Que ele conseguiu nesse ponto. Sim, existia, só um pequeno parênteses, existia um profundo conhecimento do setup utilizado, um profundo conhecimento das pessoas envolvidas, né? Para a partir daí explorar a fragilidade, né? Então, assim, foi algo que não gasta-se muito mais tempo para se descobrir a partir do nada qual setup utilizado por aquela determinada pessoa do que o tempo que ela demorou para criar esse setup, né? Exatamente. Então, tipo assim, você vê que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas, andando um pouco para frente nessa história toda, né? O que acontece também, que a gente estava até conversando isso lá no Cripto TV com o JR da CryptoBR. Ele falou um negócio que é super interessante. Repare que o hack aconteceu com o Ethereum. O hack aconteceu numa multisig de Ethereum. E foi um negócio que ele falou que é interessante. Ele é max de Bitcoin, né? Mas o que ele falou é verdadeiro ali. A estrutura de código feita para fins de permitir assinatura multisig, ela foi feita na época no Bitcoin. E em outras blockchains, no caso do Ethereum, é uma adaptação. Então, quando você faz uma multisig no Bitcoin, a forma que você fosse, né, assinar essa transação não acabar assim, que não causaria esse tipo de transtorno. Por quê? No caso do Ethereum, quando você cria, né, essa meio que gambiarra para fazer multisig com Ethereum, você acaba usando algumas ferramentas que a blockchain do Ethereum permite você usar. Uma delas, que é a que foi usada e por isso que teve o hack, é um negócio chamado blind signing, que é uma assinatura cega. O Ethereum permite blind signing. Não é simples você fazer o blind signing. Eu fiz uma vez na Ledger. Você tem que apertar um monte de botão, falar que você está de acordo, falar que você concorda, que é isso, que é aquilo, um monte de trem. Só que, depois que você faz o blind signing, você dá acesso para um contrato inteligente para fazer assinaturas por você. E é aí que é o problema. Quando o pessoal lá da Bybit, da Cold Wallet da Bybit, aceitou determinado contrato achando que talvez era uma transação, eles aceitaram um contrato de blind signing. E por isso que depois o hacker conseguiu pegar e fazer uma transferência que precisava de outras 5 pessoas para assinar, porque todas elas permitiram com que a carteira deles fizessem essa assinatura cega. Entendeu qual que é o problema? Entendi. Então, tipo assim, é uma coisa
tecnológica um pouco mais para frente, né, do que o normal. Tipo assim, eu já falo com o pessoal para, tipo assim, se você vai usar multisig no Bitcoin, já usa com cautela, porque é muito fácil de se perder. Eu já fiz. É complicado, sabe? Você tem que treinar, tem que fazer bastante. Você ficar criando muita dificuldade é pior, porque na hora que você precisar recuperar, você vai agarrar. Então, assim, aí você vai usar essas coisas muito tecnológicas assim, cara, pô, é ferro. E aí o que acontece, né? Era um negócio mais tecnológico, só que meio que na gambiarra, porque no caso do Ethereum é assim, né? Não é igual no Bitcoin. E aí deu no que deu. Essa aqui é a realidade. Um adendo sobre blind signing também que aconteceu, eu acho que eu já até comentei aqui, mas vale a pena comentar de novo. É o seguinte, quando eu fui fazer o ID de Palau, eu paguei com cripto. E aí, como a plataforma deles é aquela RNS, que é integrado com Web3 e tudo mais, eles... como é que fala? Eles têm esse negócio, né? Lá de Web3 e tal, então eles querem conectar com a sua carteira. Eles querem pegar e querem conectar, tipo assim, fazer aquela conexão igual o MetaMask faz quando você entra no OpenSea, né, para ter os negócios de NFT lá. Eles fazem isso. Aí, o que acontece? Essa assinatura que ele pedia era um blind signing. Aí que eu fui pegar, olhei e tal, pesquisei, vi como é que era, assinei lá bonitinho, só que já muito mais vivão, né? Eu peguei e falei o quê? Se eu vou fazer uma assinatura de contrato inteligente, eu vou pegar uma carteira que tem só o dinheiro de eu enviar, óbvio. Aí eu fui, fiz a assinatura do contrato, né, com a carteira, e olha só que legal. Eu fiz isso na OneKey, que é uma cold wallet, e mesmo com o contrato assinado na OneKey, depois que eu fiz isso, eu paguei eles, etc., eu fui olhar os detalhes do contrato que estava assinado, e dentre os detalhes, eu acho que não era maldoso deles, né, porque a gente não tem histórico de hack com eles, mas é interessante olhar. Estava lá tudo que você puder imaginar de autorização para eles fazerem com aquela conta. Então, se eu tivesse milhões ali, pode ser que não a própria empresa, né, de Palau, é claro, mas se alguém hackeia a empresa de Palau, o cara pega isso. Entende? Tipo assim, aí depois que eu vi isso, eu precisei ir lá e revogar esse contrato para ele não ter mais acesso à minha carteira. Sacou? Então, tipo assim, blind signing, é isso aí. Tipo, aceitar os cookies lá de um site e os caras ficarem te perseguindo, dá a chance dos caras ficarem te perseguindo depois, né, em atividades de sites que você entra, enfim. Exatamente. Bom, esse é um exemplo do dia a dia daquela coisa de como é complicado você ficar conectando carteiras em lugares e autorizando, né? Mesmo que sejam lugares de teoricamente confiança, ou seja, você está confiando que aquele cara vai gerir eternamente aqueles dados e aquelas conexões e autorizações de maneira a não vazar nunca. Isso, né, no caso de uma exchange, ou até no próprio caso que você deu da ideia de Palau, são enormes honeypot, né? São enormes potes de mel que as pessoas que têm acesso a isso têm grandes recompensas, sejam elas de informações confidenciais, sejam elas de própria transação financeira e dinheiro envolvido. Então, são duas grandes recompensas, né, no mundo de crimes cibernéticos em geral, né, até mesmo de crimes normais, né, dinheiro e informação são algo que importantíssimos, né, tanto é que o Estado não abre mão que você dê todas as informações para ele. Acho que isso, sim, né, isso até a gente, e os lugares comuns que a gente vê, por exemplo, em Twitter e afins, né,
As pessoas que produzem conteúdo chega até aqui ou para até antes quando diz os fundos não estão seguros em corretora. Isso é importante dizer, mas eu acho que é importante a gente, como, né, nós dois, como um podcast mais voltado à soberania e privacidade, mostrar os passos além, né? Quais são os desdobramentos de um acontecimento desse, em termos de segurança, ou o que vem acontecendo, ou que permite uma justificativa plausível, né, para que o Estado aumente controle em cima de transações, em cima de blockchains públicas. Ou, mais ainda, que aumente a justificativa para proibir blockchains privadas. Né? Porque, querendo ou não, o importante numa situação dessa, em termos políticos, é você construir e justificar uma narrativa para que as pessoas que têm a pseudo-escolha da democracia passe a apoiar, né, que haja uma restrição maior em relação a uma blockchain que, teoricamente, ou não tem dono, né, como no caso do Bitcoin, ou tem um dono, no caso do Ethereum, e sejam pressionadas a censurar transações ou a não incluir no bloco. Então, eu acho importante que a gente comece a falar quais são esses desdobramentos, né, Felipe? Cara, com certeza. Que é o que ninguém fala, né? A gente só vê, gente, ó, não deixe dinheiro na corretora, not your keys, not your coins, né? Exato. E assim, entenda que tudo que for dito daqui para frente não é uma coisa que nós, a priori, não concordamos. Porque este caso específico é uma atividade sabidamente criminosa. Isso. E seria criminosa, inclusive, no ancapistão que nós utopicamente acreditamos. Né? Assim, roubar propriedade privada de outro é errado. Está no justnaturalismo, é errado. Né? Está em não iniciar agressão contra cidadãos pacíficos, né, no princípio de não agressão. Isso é ferir esses dois elementos que para nós é fundamental. Então, assim, tudo que a gente disser nesse sentido, neste tipo de caso, a gente é a favor. O problema é a distorção política que isso pode gerar para que vire um momento do tipo assim, olha, se você apoiou com o Pix o candidato tal, e agora ele é criminoso, você, por tabela, é criminoso. Entendeu? A diferença. Então, assim, o que a gente vai falar, neste caso específico, a gente concorda que é importante ter um controle e um rastreamento, mas esse controle pode vir de outras formas, mas vamos por partes. Vamos começar só... Se a gente lembra... Vocês, como nossa audiência, vão entender um pouco melhor. Lembra da crítica que foi feita por nossa parte sobre o rollback do Ethereum, que queria fazer um rollback por causa disso, desse hack e tudo mais, né? Assim, foi hackeado tanto, passou tantos fundos, a gente faz um rollback e volta a blockchain para trás para desfazer essas transações e etc. Qual que foi a grande crítica ao rollback do Ethereum? Foi você tirar dinheiro do bandido? Não, isso era nobre. A grande crítica ao rollback do Ethereum é você começar a colocar aquele caso específico como possibilidade de intervenção em uma coisa que, em tese, era imutável. Aí que estava o problema, porque para achar caso crítico ou exceções, cara, fica muito fácil daqui para frente. Se o pessoal vê que essa exceção coube para fazer um rollback da blockchain. E o exemplo disso, por exemplo, são as exceções que permitem com que, por exemplo, políticos façam
transações e envios fora dos tetos e limites constitucionais, etc. Toda hora vinha uma exceção. Não foi à toa que Covid foi a melhor das exceções de tudo. O que rodou de dinheiro não foi brincadeira. Então, assim, sempre cria-se uma exceção para conseguir usar esse recurso. Esse é o grande problema que a gente tem com esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos, então, né, levar uma notícia já, né, adiantando a parte da notícia, que tem a ver com esse desdobramento que aconteceu acerca do hack e tendo em mente esse problema, esse viés que eu falei, que seria, a gente não é que a gente está defendendo a Coreia do Norte, muito pelo contrário, por mim podia explodir aquele negócio. A grande questão é que se você usa de certas formas para, sei lá, achar um criminoso nisso, é somente alguém fazer uma lei falando que você é criminoso porque você bebe Coca-Cola, meu amigo, você vai rodar igual. Essa é a grande questão. Então vamos lá. Notícia. O FBI culpa a Coreia do Norte por hack bilionário de criptomoedas e pede ajuda da indústria. Olha só, a própria Bybit também fez uma plataforma que iria recompensar quem ajudasse a recuperar o dinheiro. Todo mundo viu e acompanhou o Zach XBT, ele é eu acho que é o maior on-chain analyst que existe no mundo. Ele faz análises on-chain e ele só pode fazer análises on-chain porque ele consegue acessar blockchains públicas, ele não faz análise on-chain de Monero, tá? Só para constar. Mas, depois de algumas análises on-chain que foram feitas logo após o hack da Bybit, ele e outras pessoas conseguiram chegar à conclusão que, muito provavelmente, quem está relacionado com o hack da Bybit são hackers norte-coreanos. Então, sim, ele já deu um direcionamento para quem que é o culpado dessa história. Isso só pôde ser feito porque eles usaram blockchains abertas. O que acontece? O Zach XBT, antes de ser anunciado o hack da Bybit, ele já fez uma postagem falando, tipo assim, tem uma movimentação estranha aqui nas carteiras da Bybit. E aí depois, né, saiu o hack e etc. Aí o que acontece? Ou seja, carteiras que já são sabidamente deles e vêm sendo monitoradas por esses serviços, né? Seja deles, seja de outras, né? Existem empresas que fazem isso e vendem essas informações, inclusive. Exato. Então, tipo assim, é um ponto bom dele estar acompanhando para poder evitar um roubo. Só que quem impede do governo acompanhar isso para você, por exemplo, não conseguir fazer movimentações financeiras com parceiros, por mais legais que elas sejam, só para você se livrar de um roubo que é o imposto, por exemplo? Nada impede. Nós acho que nesse ponto a gente precisa deixar clara a nossa posição que blockchains públicas são uma falha de segurança em termos de privacidade e soberania. Né? Lógico que a gente está falando desse serviço de análise, mas a gente vai entrar em mais pontos mais profundos ainda. Mas só nesse ponto, só essa capacidade de observação já é uma coisa que diminui a sua privacidade muito e, consequentemente, a soberania do teu dinheiro. Com certeza. Bom, não foi à toa, né, que a gente chegou nesse ponto que a gente está aqui na conversa, né? O rastreamento dos Ethereums que foram roubados no hack da Bybit, por conta desses probleminhas, né, que a gente já falou, da multisig, etc., eles foram sendo acompanhados. E o grupo não era burro, ele começou a fazer negócio que a gente chama de chain hopping, que é começar a trocar de rede. Então ele saía de Ethereum, ia para Bitcoin, ia para Liquid, ia para USDT, ia para N coisas, WBTC, tudo que você imaginar. E aí eles iam fazendo essas mudanças exatamente para dificultar, né, o rastreamento dos fundos. Nesse meio, a gente teve alguns problemas também, mais um desdobramento que é importante ser falado, que foi quase 200 mil dólares, eu acho, que estavam em USDT foram bloqueados pela Tether. A Tether não está errada em bloquear fundos roubados.
Só que é muito importante que você saiba que se eles quiserem bloquear, eles podem bloquear. Se alguém falar que o que você até tem na sua fundos não roubados, ou até, né? Exato. Isso que eu tô falando. Se alguém quiser falar que o que você tem na sua carteira, por exemplo, Hugo, não foi roubado não, mas não está de acordo com o nosso governo, portanto, bloqueie, isso vai ser bloqueado. Sim. Então, é algo que tem que ser falado. Ah, olha só, Hugo, eu vi que você, fez um post pró-Bolsonaro na rede social. Então, eu vou bloquear os seus fundos, porque o Bolsonaro, ele é ditatorial, é fascista, sei lá. Uhum. E pronto. Então, tipo assim... Entenda que a Tether, entre garantir a liberdade de um indivíduo e não desagradar um governo todo, entendeu a diferença de poder? Né? É essa situação que você se encontra, tudo isso, porque é uma blockchain pública. Você sabe qual é a transação. Exatamente. Então, assim, e não foi só a Tether, tá? Tiveram alguns outros problemas com algumas outras redes. A Tomchain foi outra, quem usa isso no Telegram. E mais outras porcarias aí. A gente não teve isso no Bitcoin, né? A manifestação que nós tivemos por parte do dono da Ethereum, que é o Vitalik, e essa porra aí de Ethereum Foundation, etc., era a possibilidade de fazer um rollback na blockchain. Tipo assim, cara, porra, que nível que a gente chegou, cara. Assim, é muito legal ver um ajuste mundial a nível de pessoas que querem realmente se ajudar, porque é o certo, eu concordo com eles, tem que se ajudar nisso mesmo. Só que o que a gente tem que avaliar também é que o pau que bate em Chico, ele também bate lá no Joãozinho, né? Uhum. Então, uma hora o chicote passa de mão, cara. Com certeza. Para isso mudar de você aplicar isso contra quem realmente está praticando crimes numa situação que eu considero correta, para alguém que vai começar a querer combater você que não usou o pronome certo ou não pagou imposto, cara, não custa. Então, isso é aquela coisa que a gente até discutiu bastante sobre a moralidade do dinheiro. Uhum. Né? Isso deixa... A gente não vamos entrar no sentido de deixa de ser moral ou não, mas certamente a amoralidade do dinheiro se perde. Se o veículo... Porque veja bem, o que é importante? É o crime. O crime utiliza-se de um veículo para esse crime. Se você consegue penalizar o veículo e não o crime em si, você perde, entendeu? Assim, é como proibir a arma, porque a arma matou a pessoa. É o mesmo princípio. Né? Vamos proibir as armas, ou vamos voltar transações, ou vamos invalidar o veículo. O veículo tem que ser amoral, o veículo tem que ser neutro, o veículo tem que sair do A e ir para o B, e ponto final. Se essa situação de A ou B, você tem que punir A e B, mas não o veículo que utilizou isso. Né? Ele não pode ser a fonte de censura ou de volta. Né? Você tem que pegar os responsáveis, não a maneira com que isso foi feita. Tem um ponto também, cara, que assim, existe como eu posso dizer, um back orifice nesse comunicado que eu não vi ninguém falando. E está em negrito. Como você pode ajudar? O FBI encoraja setores privados intitulados, incluindo RPC Node Operators, para que bloqueie transações com ou endereços derivados deste hack. Né? O que isso quer dizer? O que é um Node RCP? Um Node RCP são usados basicamente em duas situações. São nodes de carteiras de criptomoedas, que precisam ter um node daquilo para propagar a transação, e o outro e mais importante são nodes de mineração, responsáveis por incluir transações no bloco e validá-las quando encontra. Qual é o recado que o FBI está passando?
Ele está passando e falando o seguinte, olha, de maneira muito discreta, ou mineradores, ou carteiras que operam aqui na minha jurisdição, façam o que eu estou te pedindo para não fazer o que eu estou te mandando depois. Entendeu? Então é o seguinte, tá pegando né, as principais mineradoras sediadas nos Estados Unidos, as principais operadoras de mineração de Bitcoin, que são as maiores hoje nos Estados Unidos, dizendo assim, olha, bonitão, não faça eu obrigar a colocar isso num texto legal das empresas que operam em bolsa, e vocês todos operam, para que não propaguem essas transações. Façam isso voluntariamente e me agradem. É um recado de censura, sim. Ué. É um recado muito claro de censura para que grandes operações, né, seja de mineração, sejam de carteiras que são, né, que usam a credibilidade do sistema americano, para uma Foundry, por exemplo, que é a maior pool de mineração, dizer assim, olha, bonitão, não faz isso, tá? Com todo o KYC envolvido, porque eu vou saber quem foi a máquina, porque isso já é possível fazer, né? Quem foi a máquina que minerou esse node, incluiu, e depois, obviamente, eu vou cobrar satisfações, eu vou cobrar no mínimo um paperwork dessa galera para ter que me dar um relatório por que falhou em segurança, sabe, encher o saco dos caras, usar o meu poder coercitivo para você ter que me dar uma série de explicações. Então, o que o FBI fez com esse aviso é mostrar o seguinte, olha, eu sei que vocês conseguem ver e eu estou pedindo para vocês censurarem antes que eu seja obrigado a mandar. E isso é perigoso, e isso escancara a fragilidade que é um protocolo de blockchain aberta. Cara, exatamente. Isso é o puto do problema. Eu acho que é a pior dos desdobramentos, né? Que a gente estava falando, porque o que acontece? Você tem diversos mineradores. A gente já falou esse episódio para trás, tá? Recomendo. Volte nos nossos episódios sobre mineração, Sim. sobre Bretton Woods 2, captura regulatória, etc. O que acontece? Você tem países, né, com grande quantidade de mineradores. A maior parte desses mineradores são empresas devidamente reguladas. O governo tem ciência delas, o governo tem ciência do quanto que elas têm de capacidade. E aí, por elas serem totalmente reguladas, o que acontece? Eles chegam e falam para essas empresas, olha, a transação desse endereço aqui ou para aquele endereço lá não pode mais, tá? Está proibido. Se você aprovar uma transação dessa, se algum minerador seu aprovar uma transação dessa, a gente vai, sei lá, fazer XYZ com você. E aí que começa o problema, porque o FBI vem, nesse caso, né, a gente está falando do FBI, e incentiva não só no minerador de Bitcoin, que é o exemplo que eu estou dando, mas também, por exemplo, o serviço de RPC. Quem é aluno nosso lembra da aula de privacidade com MetaMask e lembra da gente mostrando como que faz para você trocar o RPC da MetaMask para você ter menos rastreamento. Então, assim, ele está falando para o dono de RPC, o cara que tem lá um RPC que conecta na MetaMask, que vê a blockchain do Ethereum, olha, se esse endereço aqui passar isso, aquilo, bloqueia, viu? Então, tipo assim, ele começa a cair em cima de todo mundo. Serviços DeFi. Eu não sei se você que nos ouve sabe, mas a Uniswap, aquela DEX, entre aspas, de código aberto, ela é sediada nos Estados Unidos, tá? Ela tem empresa, ela tem CEO, ela tem escritóriozinho bonitinho, porque é de lá que tá todo mundo desenvolvendo para ela, tá? Então, se alguém bate lá e fala que, olha, não pode, cara, não vai poder. O código é aberto, ele vai estar lá. Sim, então pega você, copia a porra do código e faz uma Uniswap de novo. Você consegue colocar liquidez naquele negócio? Não consegue. É difícil. Então, assim, todas essas pessoas, né, essas empresas, elas acabam ficando mais à mercê. A gente vê que, assim, existe uma possibilidade ainda de captura e de regulação por parte de governos, se eles quiserem realmente fazer esse tipo de coisa, porque a gente ainda não tem os meios necessários para viver sem a intervenção do governo,
mesmo falando em blockchains boas. Olha só que loucura. A gente está falando aí, sabe, nas maiores blockchains do mundo e tá todo mundo, né, nessa dúvida. Isso é um desdobramento do hack da Bybit que ninguém tá dando a devida atenção. A gente demora, às vezes, para lançar um conteúdo desse, porque a gente não está atrás do hype da notícia, né? A gente está olhando a coisa que ninguém está falando, a gente está olhando essas entrelinhas. A gente está olhando que é o seguinte, para quem já operou com isso, e pode voltar, por exemplo, na entrevista do Avelino e comprovar, é a chateação infralegal. É você receber um convite amistoso para ir à polícia, ou no caso o FBI, ficar 2, 3 dias lá, tendo que ir e voltar, passando horas sentada, para o cara chegar lá e perguntar, olha, passou essa transação aqui, que a gente pediu para você não colocar, né, nesse comunicado, o que aconteceu? Aí você vai lá e dá a explicação e tal, aí daqui a pouco o cara, tá, mas volta, repete a pergunta, toda aquela coisa para saber se você não está em contradição, entrevista todos os sócios, não, é que, olha, passou aqui pelo responsável, então chama o responsável, e aí você fica, entendeu, nesta brincadeirinha que é desgastante, que você não fez absolutamente nada ilegal, mas esse deep state, né, essa coisa de alguém não eleito que elege e que faz regras, regulamentos infralegais, consegue te colocar numa situação bem desconfortável. Que você, já conhecendo isso ou não, né, mas se você não desconhece, você eventualmente vai passar por isso, você começa a pensar e falar assim, cara, me dá essa lista OFAC aqui, deixa eu bloquear todas essas carteiras e não propagar a transação para eu não ter essa chateação. Porque o empresário, entre não ter uma chateação de coerção estatal e agradar alguns clientes, ele vai preferir a não chateação estatal, porque ele tem pensamentos de longo prazo em relação a isso. E faz parte do modelo de negócio dele, né? Ele está sediado num país, ele está querendo estar de acordo com as autoridades para não ter esse tipo de chateação e problema. Então, fiquem claro isso para os senhores, que como a gente bate ou aponta problemas numa blockchain pública, são por situações como essa, que, apesar da gente concordar, apesar de isso ferir PNA e ferir uma série de coisas, isto pode ser distorcido, porque se é feito numa atividade criminosa como essa, significa que o poder da informação existe. E se esse poder da informação existe, ele pode e será usado contra cidadãos pacíficos que estão tentando ter soberania e privacidade com o próprio dinheiro. Coisa que não tinha no fiduciário, vem buscar na criptomoeda e, graças à blockchain pública e aberta, não o tem. Então, isso só escancara este problema e entra num ponto, inclusive, da gente discutir não só a moralidade superior, que é algo debatido, como a gente tem um episódio com Guilherme Bandeira, e depois a gente fez um outro pensando numa situação mais amoral, mas certamente coloca esta ferramenta não só na discussão de uma moral superior, mas como até numa amoralidade, ou seja, numa moralidade neutra, sendo que um ente centralizado coercitivo pode influir através dos seus tentáculos no mundo fiduciário, com o poder coercitivo que o mundo fiduciário deu, fazer essa pressão coercitiva em cima de entes que propagam transação, que validam transação, porque ele chegou com esse poder. Então, coloca, por exemplo, o post do Ralphine
né, no X e o post de Satoshi Nakamoto no fórum Bitcoin Talks como prioridade, maneiras que precisamos colocar mais privacidade e anonimato na blockchain do Bitcoin. O fato que é hoje negado, né, por grande parte da galera, né? Eles levantaram a bola que a blockchain do jeito que está não é privada, e isso pode ser um problema, e isso foi profundamente ignorado e colocado hoje como alguma forma de vantagem, sendo que uma situação dessa só escancara que não é. E aí o que vence em relação a isso? A pressão de narrativa. Né? Porque se os próprios, assim, digamos, pais fundadores do Bitcoin alertaram para isso, as pessoas vêm falar agora em segunda camada, né? Era para uma questão de pay-in, por exemplo, estar muito mais divulgada e sendo muito mais utilizada do que é utilizado hoje. E não é, né? Então, assim, por quê? Por pressão regulatória. Você começa a ter um monte de corretora fazendo isso, a tendência é a proibição. Como é a blockchain do Monero, que a tendência é a proibição. É o que a gente está vendo. Mas acho que é isso, né, cara? Temos um momento difícil e crucial em termos de privacidade e soberania que a gente está observando. Dependendo dos desdobramentos e das questões, né, em proibições e afins, a gente volta com um novo episódio nesse tema, mostrando desdobramentos disso, mas eu acho que fica o grande alerta aí para vocês e a grande recomendação, né, do curso Fold, que está aqui o link na descrição, que mostra maneiras, né, de como pensar nisso, né, primeiro escancara muito mais detalhadamente todo esse sistema e toda a necessidade de blockchains privadas e como conseguir privacidade através do uso dessas blockchains, né? Então fica esse recado. E com isso vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, lembre-se desse seu like, desse seu joinha e manda esse episódio para alguém que acha que blockchain pública é melhor porque é transparente, né? Essa transparência está servindo de um grande canal de comunicação com autoridades centralizadas e coercitivas, que era justamente o propósito inicial de não controle por um ente terceirizado. Lembrando, não se mudou uma linha de código. Esta pressão é feita justamente explorando a falta de mudança dessa linha de código para algo mais privado. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.